Chegou a hora da nossa retrospectiva. O Rafael Pasquim relembra alguns dos principais fatos que marcaram e emocionaram a região no ano passado. Boa noite. A partir de agora, você acompanha a retrospectiva dos principais fatos e imagens que marcaram 2023 nos 103 municípios da área de cobertura da Record Interior. Foi um ano que começou com um sinal de alerta da natureza. Foi como se uma bomba tivesse partido uma avenida ao meio. A chuva, que caiu em 6 horas em Araraquara, fez transbordar um pequeno córrego e arrastou uma ponte na zona norte da cidade. Um carro com 6 pessoas da mesma família foi engolido pela força da enxurrada. Ninguém sobreviveu. No dia do enterro do Rei Pelé, teve homenagem também na nossa região. Em Barretos, na entrada do Parque do Peão, um monumento com 27 metros de altura foi iluminado em homenagem ao rei. O peão ganhou traços de um jogador de futebol, com a assinatura de Pelé e o número 10 que o rei eternizou em campo. A invasão e o vandalismo às sedes dos 3 poderes em Brasília teve registro nas redes sociais de participantes da região. Expulsamos um lado da tropa de choque, vamos expulsar outro agora. No dia do quebra-quebra, o presidente Lula estava em Araraquara, acompanhando o rescaldo do temporal que atingiu a cidade. Uma sucuri fez uma visita a uma indústria de sucos em Bebedouro. Funcionários viram a cobra no pátio da empresa e registraram com o celular. A sucuri ficou por alguns minutos no local e depois, lentamente, entrou por uma tubulação no chão. Segundo a Defesa Civil de Bebedouro, essa não foi a primeira visita dessa sucuri. A cobra já apareceu outras vezes, porque a fábrica fica perto de uma represa, que seria a casa da sucuri. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto fez a primeira cirurgia intrauterina para salvar a vida da Olívia, filha de um casal de Franca. A menina dividiu o útero da mãe com uma irmã gêmea que não sobreviveu. Os médicos descobriram que era uma gestação com a síndrome de transfusão feto-fetal, em que a mesma placenta distribui o sangue e nutrientes de forma irregular para os bebês. Com a cirurgia, os médicos acessaram o útero pelo abdômen da mãe, dividindo a placenta para que os fetos passassem a receber quantidades similares de sangue. A gente sabia que, dentre as opções que a gente tinha, a cirurgia era melhor. A gente foi com muito medo, claro, mas a gente também foi bem confiante de que aquela era a melhor alternativa para a gente. A ciência da região também foi notícia nacional. O Hemocentro de Ribeirão Preto e o Instituto Butantan anunciaram um projeto que pretende desenvolver produtos para terapia celular, que vai tratar pacientes com câncer de sangue. O objetivo é oferecer o produto nacional para pacientes do SUS. Nós estamos falando do uso de células do paciente que são modificadas geneticamente no laboratório, aqui na nossa estrutura, no Nutera, para que elas possam reconhecer as células do câncer e matar essas células. Um susto com um final feliz em Barretos. Por um triz, o pequeno Miguel não foi atingido por um carro desgovernado. A sorte foi um alívio para a mãe. Deus deu uma segunda chance para ele, né? Graças a Deus ele tá bem. A Record acompanha a luta do pequeno Davi Miguel de Franca desde 2014. O garotinho nasceu com uma doença rara e precisa de um transplante. E no ano que passou, o Davi Miguel realizou um sonho. Subiu ao palco junto com o irmão, que é DJ, e os dois fizeram o show. Davi Miguel ficou sem palavras para falar de tanta emoção. Eu fiquei muito feliz com o meu irmão, né? Não sei o que dizer mais.
Elise Matsunaga, a mulher condenada por matar e esquartejar o marido, foi vista trabalhando como motorista de aplicativo em Franca. Ela se mudou para a cidade depois de conseguir liberdade provisória. Foi o trajeto todo quieto, sabe? Aí, quando eu percebi, foi assim, que na hora que ela foi me dar o troco, que eu olhei bem no rosto. Aí eu fiquei meio assim, né, na hora que eu olhei o rosto, porque as características eu conheço, mas assim, né? Aí ela pegou e me deu o troco, foi na hora que eu olhei que eu vi. Na hora que desci, que eu tava até branca. A imagem da intolerância. Um advogado que havia comprado feijoada numa padaria voltou ao estabelecimento para reclamar que a embalagem estava mal fechada e tinha sujado o carro dele. Ele discutiu e acabou arremessando a feijoada contra a gerente. A mulher negra registrou queixa por injúria racial. Uma história de amizade no mundo animal. Um Border Collie, uma das raças de cachorro mais inteligentes, fugiu de casa e ficou 6 dias desaparecido, para o desespero dos tutores. Eu não fui trabalhar, eu fiquei a semana toda sem trabalhar, eu não fiz minha rotina de treino, eu não tive rotina nenhuma. Minha rotina basicamente era acordar, vir para cá, procurar ele de manhã, parar para almoçar, procurar ele de tarde, parar para jantar, procurar ele de noite. E assim foi do dia que ele desapareceu até o dia que a gente encontrou. A ajuda para encontrar veio de onde menos se esperava. O companheiro do Border, um cãozinho da raça Shih Tzu, foi o herói da história. Entrou numa área de vegetação e trouxe o amigo de volta. É o herói, o irmãozinho herói. Esse aqui vai ficar pra história. Uma ação policial no começo da noite surpreendeu moradores de uma favela que começava a se formar em Ribeirão Preto. Como que vai derrubar, gente? Olha o tanto de criança que a gente tem. Nós vai ficar na rua? Como que nós vai ficar na rua com as nossas crianças? Mesmo depois de chuva, a força policial deu proteção para a derrubada dos barracos montados em um terreno que é parte do estado e parte do município. 37 famílias com crianças pequenas perderam o teto no meio da noite. Foi bárbaro, uma remoção forçada daquela, sem ordem judicial, sem conselho tutelar, sem assistência social e pior, em período noturno, com aquela chuva. O que aconteceu aquilo lá é sem precedentes e o nome disso é barbaridade. A ilusão termina em golpe. Pelo menos 380 pessoas procuraram a justiça para tentar recuperar o dinheiro investido na empresa B&B Capital. A promessa para os clientes era de rendimentos bem acima do mercado. O problema é que os depósitos eram feitos na conta do dono da empresa e ele sumiu com o dinheiro. Todo mês cumpria-se com o combinado contratual. Só que agora veio essa surpresa. Que entre e bloqueie bens e que a gente consiga ressarcir pelo menos o dinheiro que a gente pôs lá, né? Nossa linda juventude sem voz. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto proibiu o Parlamento Juvenil de usar a tribuna. Os jovens são do ensino médio e fazem parte do projeto que estimula o exercício da democracia e ensina como funciona uma Câmara. Os atuais vereadores ficaram ofendidos com as críticas feitas pelos jovens parlamentares e mudaram as regras para o uso da tribuna na Casa do Povo. Talvez por algumas falas de um parlamentar, falas isoladas, que podem ter sido deselegantes, na minha visão, foram combativas, mas é claro que pode causar um desconforto. Mas essas situações acontecem na própria Casa dos Vereadores, entre os vereadores. Quantas discussões já não ocorreram entre os vereadores? Quantas trocas de farpas? Quantas críticas combativas? E é parte da democracia, é parte do plenário, é parte do debate. Abril começou azul para conscientizar sobre o autismo. E eu fui até São José do Rio Pardo para conhecer um fã especial. O autismo do Léo não é barreira para ele sonhar em ser jornalista. E a caminhada começou conhecendo de perto quem ele tanto admira. E aí, tudo bem? Tudo.
Quando que eu crescer, eu vou ser um jornalista que nem você. Léo é a prova de que o tratamento certo dá bons resultados. Mamãe, eu te amo. Festa na quadra. O ano de conquistas do Franca Basquete começou com um título inédito, o da Champions League das Américas, após a vitória contra os cariocas do Flamengo. O ginásio Pedrocão explodiu de felicidade. Franca campeona! Franca es el campeón de la temporada 2022-2023 de la Basketball Champions League de Américas. Ribeirão Preto entrou definitivamente para o circuito dos grandes shows de rock internacional. A banda alemã Scorpions atraiu milhares de fãs para a Arena do Botafogo. Um show único, os caras são maravilhosos e não tem o que falar, é Scorpions. Scorpions é Scorpions. A 28ª edição da AgriShow começou com uma novidade. Pela primeira vez não teve cerimônia de abertura. É que a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro causou mal-estar entre o governo Lula e organizadores do evento. O que se repetiu foi o faturamento gigantesco de 13 bilhões de reais e os congestionamentos intermináveis para quem precisava acessar a feira ou simplesmente chegar em casa. A salva de palmas é para Alice, a bebê super prematura que passou 4 meses na UTI neonatal da Santa Casa de Franca. Alice nasceu com um pouco mais de 700 gramas e venceu. Se alguém falar que Deus não existe, está aqui, ó, a prova que ele existe. Porque tudo que essa menininha passou não era para ela estar aqui, não, se não fosse ele. A inocência do touro. O mascote do Franca Basquete foi a julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por ter esbarrado na arbitragem. A acusação era de que ele não poderia estar tão perto dos árbitros e foi denunciado por agressão. O touro conseguiu provar que não houve intenção, mas o juiz determinou que a máscara tem aberturas laterais para evitar uma nova trombada. Longe dos tribunais, Franca deu show. Conquistou o bicampeonato brasileiro na final contra o São Paulo no ginásio Pedrocão lotado. Além do NBB, Franca faturou o Paulista, o Super 8 e a Champions League das Américas. Taylor Swift fez mega shows no Brasil em novembro. 5 meses antes, já tinha gente montando esquemas mirabolantes para conseguir ingresso. O estudante Henry de Araraquara convocou 12 amigos para ficarem de plantão conectados à internet atrás de uma senha. O esquema, apesar de caro, deu certo. Na hora eu fiquei, meu Deus, eu vou no show da Taylor. Aí eu vi a fatura do meu cartão pela notificação, eu fiquei... Eu vou no show da Taylor. Aí depois, eu até comentei com os meus amigos, a gente falando, não reflita muito. Não reflita, dá pra pagar uma viagem, dá, mas o show da Taylor não é sempre que acontece, por isso. Um golaço de bicicleta fora da área. Guilherme Madruga, do Botafogo, fez esta pintura no primeiro turno do Paulista contra o Novo Horizontino e foi indicado ao Prêmio Puskás de gol mais bonito do ano. Não é que 4 meses depois, contra o mesmo Novo Horizontino, Madruga fez outro golaço, aquele que o Pelé não fez no meio de campo. Para você, qual foi o mais bonito? Tudo isso que você acabou de assistir aconteceu no primeiro semestre de 2023. Agora você vai ver os fatos que marcaram os últimos 6 meses do ano. Uma cena de violência chocou moradores de Batatais. Um investigador de polícia agrediu um advogado na frente da casa do cliente dele. Por quê? Um crime bárbaro abalou Barretos. O corpo de uma mulher de 62 anos foi encontrado enterrado no quintal da casa dela. O autor do assassinato era conhecido da vítima.
O jovem Leonardo da Silva, de 18 anos, foi encontrado dias depois, escondido em Minas Gerais. A maneira como ele confessou o crime foi chocante. Matei, gente. Por quê? Você agiu por vingança? Um pouco também. Mais diversão também. Você tava com raiva dela? Tava. Por quê? Sim, muitas coisas, gente. Como assim, diversão? Muitas coisas. Você vai descobrir aí da minha vida. Na minha vida é uma série. Por quê? Por exemplo? Você vai descobrir. Você tá arrependido? Não, nem um pouquinho. Uma briga generalizada não poupou ninguém. Homens e mulheres se agrediram trocando socos, tapas e arremessando tudo que viam pela frente. Uma pancadaria que se espalhou pelos 4 cantos de um salão em Sertãozinho. O motivo foi a escolha da rainha do rodeio da cidade. Mesmo com tanta violência, ninguém registrou o boletim de ocorrência. Um operário morreu soterrado nas obras de revitalização da Avenida 9 de Julho, em Ribeirão Preto. Pedro Joaquim de Oliveira trabalhava na construção de galerias de esgoto. A terra da valeta cedeu e encobriu o operário. Outro trabalhador também foi soterrado e sobreviveu. Deu tudo certo na separação das irmãs siamesas Alana e Mariá. Depois de 5 cirurgias, elas foram finalmente separadas. As gêmeas eram unidas pela cabeça e o procedimento final demorou 25 horas. Um sucesso para a alegria da família e da equipe do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Depois do binacional, o Franca Basquete trouxe de Singapura o título intercontinental após derrotar uma equipe da Alemanha. A cesta decisiva saiu com menos de 2 segundos para o final da partida. Vem DJ, com o Lucas Dias, girou, chutou, cesta, é campeão! O César Franca Basquetebol Clube é campeão! Antes de mais um mega show começar em Ribeirão Preto, já tinha fãs soltando a voz. I am sailing from the darkness across the sea. Na última turnê mundo afora, o britânico Rod Stewart enfileirou seus maiores sucessos para a alegria de quem lotou a arena do Botafogo. Tragédia na estrada. Um ônibus que saiu de Pirassununga e voltava para Monte Alto tombou na rodovia Cunha Bueno. 12 pessoas morreram. A comoção marcou o velório coletivo em Monte Alto. Um macaco prego tocou o terror entre rancheiros de Cruz das Posses. Ele apareceu na casa da Isabel e passou a se comportar como um cão de guarda. Ninguém podia chegar perto, que ele atacava, principalmente homens. Ribeirão Preto se despediu de Antônio Vicente Golfeto. Ele foi vereador, jornalista, professor, mas ficou conhecido dos moradores da região como analista econômico. Golfeto começou a trabalhar no departamento jurídico da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto e logo ajudou a criar o Instituto de Economia Maurílio Biagi, que coordenou até o início de 2023. Ele era o funcionário mais antigo da associação. O vigilante morreu numa tentativa de assalto a uma agência do Banco do Brasil em Franca. Os bandidos subiram no telhado do banco. Os vigilantes perceberam e abordaram os criminosos. No tiroteio, um dos seguranças foi baleado e morreu. Depois de 10 anos, chegou ao fim o caso Joaquim. Natália Ponte e Guilherme Longo, mãe e padrasto do menino, foram a julgamento popular. A sentença saiu no 6º dia. Natália, inocentada, e Guilherme condenado a 40 anos. A confissão do padrasto para a Record foi usada pela promotoria e até pelo juiz do caso durante os interrogatórios. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele mais pra fora e matei ele. Depois do resultado, a defesa disse que Guilherme vai estudar na cadeia para prestar vestibular de medicina.
Uma promessa do futebol foi morto a tiros no meio da rua em Ribeirão Preto. Felipe Diogo Bernardes Ferreira, o Felipe Favela, chegou a jogar o Campeonato Paulista pelo São Bernardo com apenas 19 anos. O motivo do assassinato foi um desentendimento com parentes da ex-namorada. Dele falando pra mim assim, a gente vai vencer, minha velha, a gente vai sair dessa. Eu vou te dar tudo o que você sempre sonhou. Uma mulher deu à luz dentro do elevador de um hospital em Ribeirão Preto. A mãe é de Monte Alto e veio para Ribeirão Preto fazer o parto, mas não deu tempo. Ao entrar no elevador da maternidade, a bolsa estourou e Clara nasceu ali mesmo. Foi lindo, a Clara chegou chegando, né? E do jeito que ela quis, do jeito que Deus quis. Graças a Deus estávamos com anjos por aqui e deu tudo certo. Um escândalo familiar em Araraquara foi acompanhado no Brasil inteiro, principalmente nas redes sociais. Uma mulher disse que estava sendo traída pelo marido, só que o caso era com o pai dela. Isso mesmo, sogro e genro tendo um relacionamento. Outro escândalo envolveu uma brasileira na Espanha. Ela acusou de abuso sexual o filho de uma autoridade do país europeu. O caso veio parar em Ribeirão Preto porque uma emissora de TV espanhola descobriu que a mulher teve um passado violento por aqui. Ela é procurada pela justiça por ter ferido um estudante de medicina, com quem teria feito um programa num apart-hotel da zona leste de Ribeirão. Na Espanha, a mulher acabou retirando a acusação. Um avião monomotor caiu numa praça em Jaboticabal. Todas as pessoas a bordo morreram. 3 adultos, um adolescente e uma criança. O avião tinha a capacidade para transportar 4 pessoas, mas havia um passageiro a mais. O voo iria de Fernandópolis para Monte Alto, mas como o pouso não foi possível, o piloto seguiu para Jaboticabal. E a nossa retrospectiva termina com outro caso amoroso bem complicado. Daqueles em que os parceiros, às vezes, batem asas. A Lorica ficou famosa porque assoviava uma baladinha roqueira, Passion, ou paciência em português. E foi tudo que ela perdeu. Abandonou o parceiro Genaro, bateu asas e voou. Genaro, tristonho, chamava todo dia pela Lorica. E não é que ela voltou, só que a relação ficou meio estremecida. Aí foi a vez do Genaro partir. O Genaro ficou alguns dias fora de casa e já está de volta. Se foi o fim de um grande amor, paciência.